Olá, gente, bom dia. São pontualmente 10 horas, quarta-feira, mais uma aula aberta da disciplina Felicidade. Que bom poder estar aqui com vocês. Tem sido uma experiência muito boa, muito rica, poder ampliar essa nossa discussão com a interação de todos vocês e poder trazer também convidados que nos permitam refletir ainda mais sobre os temas, né, tão importantes hoje para a nossa felicidade. Hoje, o nosso convidado é o professor Luiz Gaziri, autor do livro A Ciência da Felicidade. Estou com o livro dele aqui. É um livro que a gente passeou muito sobre os estudos que ele traz durante a disciplina, e nós vamos poder conhecer ali os bastidores, né, dessa pesquisa do professor Gaziri. O professor Gaziri, ele é professor de pós-graduação, ele tem formação na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. Ele trabalhou por mais de 16 anos como executivo de multinacional e é autor de 3 livros. Meu convidado está aí já, Má? Aê! Bom dia! Apresentei direitinho ali? Perfeitamente, professora Vanessa, muito obrigado, aí uma grande honra estar junto com todos aí, os alunos da Unicamp, toda a comunidade, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse objetivo tão importante na nossa vida, que é ser feliz. Bom dia, muito obrigada a você, Gaziri, que foi uma pessoa muito acessível desde o primeiro momento e aceitou poder dividir com a gente essa sua experiência muito rica, né, de 4 anos de pesquisa que resultou no seu livro. Muito bom, foi foi uma caminhada importante, né, durante a minha vida também, porque escrevendo o livro eu refiz meus objetivos de vida, eu pude pensar um pouquinho sobre o que verdadeiramente eu queria, e isso me ajudou demais a conquistar, né, uma vida feliz e que me ajudou a construir ela a cada dia, porque a felicidade é isso, né, uma construção de cada dia que a gente faz. Isso. Quando eu pensei no seu nome para trazer, para conversar conosco, sem dúvida nenhuma está atrelado ao seu trabalho, né, que você traz para a gente, Gaziri, credenciais muito sólidas ali sobre o tema, né, sai da página do achismo e a gente passa a ter ali fatos e dados, né, das maiores universidades no planeta, né, vamos colocar assim, bem grandioso mesmo o seu trabalho, mas a gente gostaria de ouvi-lo sobre a sua trajetória também, porque eu li muito sobre o seu caminho e ele vem ao encontro de muitas questões que todas as pessoas que estão assistindo se questionam. Você conta que você era um executivo, tinha uma vida muito confortável, indica ali que ganhava até 5 dígitos, andava com roupas de marca, frequentava bons restaurantes. Eu me lembro que eu li ainda que você tinha aquela caneta cobiçada dos executivos para despachar ali a sua documentação diária, mas te faltava uma coisa, felicidade. E daí teve essa mudança de chave e você teve muita coragem, porque quando não dá certo a profissão, nós nos vemos obrigados a nos reinventar. Mas na condição que você estava, que era uma condição confortável, ganhando bem, ter essa virada de chave, ela é muito desconfortante, porque é só dúvidas, né? E se não der certo? E eu posso? E a minha idade? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente essa sua experiência, um pouco do seu caminho, porque o livro, ele traz muitas pistas, né, de onde a gente deve tatear. Mas no seu caso, como foi? O que deu certo? O que você teve que revisitar? Para quem vai começar agora um trabalho de autoconhecimento e já sabe que não é muito bem aquilo que a pessoa quer,
Como que aplica esses conhecimentos? Inclusive, queria que você contasse se você já tinha esses conhecimentos ou se você foi descobrindo isso na sua trajetória. Muito bom, professora Vanessa. Foi uma mudança bastante radical na minha vida, né? Como você comentou com todos, eu fui executivo, né, durante 16 anos e ali com 28 anos eu já virei gerente de uma multinacional. E eu resolvi terminar, né, trocar minha carreira de executivo em 2012, quando eu já era casado, fazia 6 anos que eu era casado já, tinha 34 anos de idade, meu primeiro filho estava nascendo, eu tinha carro importado, podia fazer tudo o que eu quisesse, entrava na loja, comprava tudo que eu queria, nem via o preço, ficava lá o dia inteiro numa loja, quando eu ia viajar para a Europa ou para os Estados Unidos, ficava o dia inteiro lá dentro da loja comprando, sem nenhum tipo de preocupação. E as pessoas que olham de fora, elas falam, né, puxa, o Luiz tem uma vida perfeita, né, jovem, tem um carrão, tem só roupa de marca, tem uma caneta linda e maravilhosa, né, para assinar documentos, pode viajar, pode fazer tudo o que ele quer. As pessoas olham de fora, acham que a tua vida é maravilhosa, né, mas e a gente, quando a gente enxerga a nossa vida de dentro? Será que é isso mesmo que eu quero? E será que isso é sucesso de verdade? Será que isso é felicidade? Porque tem todo que é tipo de gente vendendo pra gente na internet, né, em outros lugares, que felicidade é fácil de conquistar, basta você ser super rico, ter carro importado, né, usar roupas de marca, tudo está solucionado, qualquer problema na nossa vida está solucionado. Mas será que é assim mesmo? Será que só quem é rico ou milionário que consegue ser feliz, consegue ter uma vida boa? Ou será que a gente se engana demais durante a nossa vida e a gente segue caminhos que os outros querem para nós ou que a sociedade nos rege como o caminho certo? Mas qual que é o caminho que eu quero para mim mesmo? Qual que é o caminho que verdadeiramente vai deixar, né, vai me trazer um bem-estar maior? E essas foram algumas perguntas que eu comecei a fazer para mim, logo depois de uma aula que eu tive quando eu fui estudar na Inglaterra, né? Então eu conheci uma professora chamada Hannah Greenwood, minha amiga até hoje, porque ela me causou uma grande revolução. Ela me perguntou um dia numa aula, o que faz o teu coração cantar? Né? E daí eu fiquei pensando, falei, puxa, né, no começo eu achei, ai, que pergunta mais fofinha, nossa, que coisa legal. E depois de um tempinho pensando um pouco sobre essa pergunta, eu comecei a chorar e várias outras pessoas que, né, receberam essa pergunta lá na sala de aula, elas também começaram a chorar, e ali naquele momento eu falei, cara, o que faz meu coração cantar é ensinar ciência para as pessoas, ensinar comprovações científicas, porque eu, no mundo executivo, eu cresci rapidamente na minha carreira porque eu usei estudo científico para tomar decisões. Então eu aprendi a vender melhor usando ciência, aprendi a negociar melhor, aprendi a lidar com as pessoas, aprendi sobre motivação estudando artigo científico. E descobri que quando um artigo científico é publicado, em média, 10 pessoas no mundo inteiro leem um artigo. Então, olha o tamanho da minha responsabilidade. Eu sou um desses 10 malucos aí que gosta de ler artigo científico. Então, o conhecimento científico é muito pouco divulgado, né, conhecido, né, dentro do mundo corporativo. E eu consegui crescer graças à ciência. Na universidade mesmo, eu fui um aluno de mediano para baixo. Né, eu nunca fui um grande aluno, fiquei na final, eu fiz administração de empresas, eu fiquei para final em quase todos os anos, só no último ano foi o único ano que eu passei por média, era um aluno com notas ruins, né? Mas aquilo era uma foto de quem eu era naquele momento e não da pessoa que eu poderia me tornar, né? Aliás, nós sempre podemos nos tornar, né, pessoas melhores. E durante a minha vida como executivo, eu comecei a descobrir a ciência, comecei a ler artigos, isso me ajudou demais a crescer. E aí eu me senti nessa responsabilidade de compartilhar com os executivos, compartilhar com as empresas, compartilhar com as pessoas, como que a ciência pode nos ajudar a tomar melhores decisões. Então, a partir desse momento, eu falei, olha, eu descobri aqui qual que é o meu chamado, para que eu estou aqui, qual que é a marca que eu quero deixar, né, e naquele ano, ali em 2012, eu decidi abandonar a carreira como executivo, falei, eu vou ficar mais um ano trabalhando, eu vou
mudar a minha carreira, vou ser professor, vou dar consultoria, vou dar aulas, né, e foi exatamente isso que eu fiz um ano depois. Que legal. E quando você startou essa sua vontade de ser professor, palestrante, autor de livro, qual foi a sua primeira dificuldade ali? O que poderia ter te barrado, que você poderia ter desistido ali no meio do caminho? Olha, Vanessa, para fazer a mudança, a primeira coisa sempre que a gente pensa é o quê? Dinheiro. Ah, porque daí como é que eu vou fazer? Isso, Né? Ah, se eu ganho um monte de dinheiro, de que eu vou fazer? Da onde, como é que eu vou conseguir ganhar tudo isso de novo? Né? E lembrando que eu estava numa fase muito importante na minha carreira, eu era gerente nacional de vendas de uma companhia, ganhava um monte de dinheiro, tinha uma vida muito confortável, então esse é o primeiro passo sempre para qualquer decisão. Dinheiro vai te impedir de tomar a decisão que você quer, que vai ser melhor para a sua vida. Né? E daí a gente fica lá depois com 50 anos de idade se arrependendo, né, porque a gente não fez com 30, mas você pode fazer com 50. Isso. Sempre vai existir a oportunidade de você fazer, não existe momento na nossa vida que, agora já passou, isso não existe, pessoal, isso são coisas que a gente coloca na nossa cabeça, ou que a gente escuta dos outros, né, mas isso realmente é um impedimento para a gente construir aquilo que a gente quer. E daí a gente com 50 anos de idade, o que a gente faz? A gente torce para o final de semana chegar. A gente detesta o nosso trabalho, a gente ganha muito bem, tem carro importado, tem boas roupas, mas a gente detesta o nosso trabalho. A gente torce para o final de semana chegar. E eu não queria isso para a minha vida. Né? Então eu fiz essa mudança e vou te falar que, na verdade, foi o dinheiro também que me ajudou a trazer à tona que eu estava com objetivos ruins na minha vida, porque quando eu comecei a minha carreira como empreendedor, eu tenho uma empresa de consultoria, dou palestras aí no Brasil inteiro e dou aula em universidades, mas quando eu comecei a carreira, eu comecei a ganhar 10 vezes menos do que eu ganhava. 10 vezes menos. Muito sofrido, muito complicado. Durante alguns meses, o faturamento começou a aumentar, tudo legal, só que aconteceu crise no país, o faturamento foi para zero, né? E aí o que aconteceu é que, nesses momentos de extrema dificuldade, eu entrei em depressão. Né? Eu sou professor de felicidade, eu entrei em depressão. E aí eu comecei a avaliar melhor a minha vida, e eu comecei a perceber, falei, puxa, por que eu estou nesse estado? Eu sempre fui uma pessoa tão alegre, tão feliz, por que eu estou em depressão agora? E eu descobri que eu estava em depressão porque eu ainda tinha objetivos que eu tinha quando a minha vida era uma vida de executivo. Eu ainda queria continuar dirigindo um carro importado, eu ainda queria poder comprar tudo que eu quisesse numa loja, eu ainda queria, né, ganhar 50, 60 mil reais por mês. Só que essa mudança não acontece do dia para a noite, né? Então eu comecei a ver, falei, puxa, eu tô nesse estado, por quê? Porque meus objetivos de vida são objetivos ruins, são objetivos rasos. E o que aconteceu nesse período, foi ali por 2013, 2014, que eu comecei a mergulhar de vez nos estudos da ciência da felicidade. Eu já estudava a felicidade desde 2004, né? Não com tanta profundidade, até porque eu estava estudando mais vendas, mais negociação, mais psicologia social, né? Que são áreas que são do meu interesse também, marketing. Mas ali eu comecei a me aprofundar nos estudos da ciência da felicidade, e aí é que eu comecei a mudar meus objetivos de vida, aí que eu comecei a entender o que verdadeiramente faz uma vida ser feliz, e aí que as coisas começaram a dar certo para mim, aí que eu comecei a fechar negócios, aí que eu comecei a escrever meus livros, né? Então veio de uma mudança interna muito importante. Antes de você passar para a gente os princípios da felicidade, quero te fazer uma última pergunta aí para a gente fazer esse esquenta e startar a sua apresentação. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse seu sonho e o sonho de muitas pessoas. Ele fica muitas vezes na prateleira do impossível, porque a gente idealiza muito como a gente vai alcançar. E se a gente dá um Google aí em qualquer outra, realize seus sonhos,
muitas indicações míticas e até místicas, né? Sobre pensar positivo, você vai realizar, e a felicidade tem muito de você acordar de manhã e gritar para o seu espelho, eu sou o melhor, eu sou... E o quanto disso é esforço, o quanto disso é disciplina, o quanto disso é pé no chão, e sendo assim, todo mundo pode, né? Olha só, Vanessa, tem todo que é tipo de gente tentando nos vender, né, na internet, em outros meios, de que alcançar nossos sonhos é fácil, é moleza, basta a gente mentalizar, ou você faz o meu curso aqui, tudo vai acontecer na sua vida. Porque Isso. essas pessoas não estão no mercado de felicidade, elas estão no mercado de faturar o máximo de dinheiro possível em cima das pessoas que estão no momento de fragilidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta aí na internet. Tem muita gente tentando vender livros para a gente, programas, né, que nos criam a ilusão de que a gente pode ter a vida que a gente quiser, ser rico, ser milionário, ser desejado pelos outros, de uma forma fácil, que é só a gente querer muito, olhar no espelho, colar uma foto, pensar positivo, que como mágica as coisas vão acontecer na nossa vida. Isso, né, Vanessa, o que acontece é que esses livros vendem pra gente aquilo que a gente gostaria que fosse verdade. Eu gostaria de pensar positivo sobre uma Ferrari e receber a Ferrari aqui na minha casa de surpresa. Só que, será que é assim que a gente constrói as coisas da nossa vida realmente? Será que é fácil ser feliz? Será que é fácil? Será que a lei da atração vai fazer alguma coisa por nós? Isso daí é o que os cientistas chamam de pseudociência, né? O pessoal que fala lei da atração, não sei o que lá, física quântica. Física quântica existe, né? Existe física quântica não aplicada a desejos, etc. Porque a frequência do teu pensamento vai atrair outra coisa e de repente, né? Aquela televisão que você tanto quer vai começar a atrair, né? De repente ela aparece na tua casa. Mas o gerente da loja nem percebeu que a televisão saiu lá do estoque e começou a sair para fora da loja em direção à tua casa. Então tem gente tentando vender tudo que é tipo de coisa para nós. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre com esse tipo de pessoa, né, e as promessas aí que vendem para gente. Pessoal, não existe uma vida espetacular sem esforço, com pensamento positivo, com vibrações, com lei da atração. O que existe é esforço, o que existe é trabalho, o que existe é dedicação. Isso é o que vai fazer a gente conseguir ter as coisas que a gente quer. Nenhuma fórmula mágica, né, nos ajuda aí. A fórmula mágica é suor. O segredo? Suor. Dedicação. Então, Gaziri, eu vou deixar você falando um pouco aí dos princípios da felicidade e eu volto no final, daqui mais ou menos 50 minutos, para a gente fazer perguntas e sabatinal aí. Boa aula. Bom, muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Um grande prazer tê-las aqui nessa transmissão ao vivo. Agradeço muito aí a professora Vanessa, o professor Marco pelo convite, pela disponibilidade da Unicamp de disponibilizar essa aula para os alunos aí do Brasil inteiro, uma aula aberta sobre felicidade. Então vou contar um pouquinho da minha história. Também vou contar um pouquinho sobre o que eu descobri estudando felicidade. Então, esse daqui é o título do meu segundo livro, Ciência da Felicidade, um pouquinho aqui sobre quem eu sou, onde é que eu estudei, né, onde é que eu trabalhei. Eu sou curitibano, né, moro em Curitiba até hoje. Esses são meus 3 livros, né, meu livro novo, que é Os 7 Princípios da Felicidade, vai ser lançado agora no segundo semestre. Esse livro é um livro muito especial, né, porque ele explica de uma forma bastante prática, né, esses 7 princípios, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais feliz. O prefácio desse livro foi escrito também pelo meu querido amigo, professor Leandro Carnal, deu aula na Unicamp durante muitos anos também, né, uma pessoa com a qual eu comecei a ter amizade recentemente. Ele leu meu livro, gosto bastante do trabalho dele, ele também gosta bastante do meu trabalho. E como eu disse, né, para a professora Vanessa, eu não comecei a minha carreira como autor, como professor, como consultor, como palestrante. Comecei a minha carreira como executivo. Trabalhei durante 16 anos em diversas empresas, né, no Brasil inteiro, e em várias regiões do Brasil, inclusive. E em 2012 foi quando eu recebi esta pergunta da minha querida professora Hannah Greenwood, lá na London Business School, né, o que faz teu coração cantar? Foi nesse momento que eu decidi
fazer essa mudança bastante grande na minha vida, de sair da carreira como executivo para ensinar para as pessoas como que a ciência pode nos ajudar a tomar melhores decisões. E por causa dessa pergunta, por causa da frustração que eu tive também nos meus primeiros anos como empreendedor, como professor, que eu comecei a remodelar meus objetivos de vida, esse processo foi um processo bastante árduo, né, para eu entender melhor sobre felicidade. Nesses últimos anos, eu li dezenas de milhares de artigos científicos só sobre felicidade e motivação. Para escrever o Ciência da Felicidade, eu li mais de 1.200 artigos. Eu mandei e-mails para centenas de cientistas no mundo inteiro, né, de grandes universidades, para me ajudar nesse meu processo, para me ajudar com pesquisas novas. Troquei e-mails, inclusive, com ganhadores do Prêmio Nobel. E não satisfeito, né, com toda essa caminhada que eu fiz durante esses 16 anos estudando ciência, eu ainda tive a oportunidade de, em 2018, ir até os Estados Unidos para visitar, para conversar com alguns dos maiores cientistas na área de felicidade e de motivação. Então, visitei cientistas, né, na Harvard, na Stanford, na New York University, na Universidade da Califórnia. Eu fui para 11 cidades diferentes nos Estados Unidos para trazer o que existe de mais novo, o que existe de mais relevante para o público brasileiro, em primeira mão, sobre o que verdadeiramente deixa a gente mais feliz, né? Sobre o que é a ciência da felicidade. Então, o que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho é como que a ciência estuda a felicidade. Por que é importante ser feliz? Né? Antes da gente saber o que me deixa feliz, é bacana a gente saber o que me faz feliz, por que é importante eu ser feliz. Então, os cientistas na Universidade de Michigan fizeram um experimento onde as pessoas tinham que assistir a 3 vídeos diferentes. Cada grupo de pessoas assistia a vídeos diferentes. Um primeiro grupo assistia a vídeos que evocavam emoções positivas, um segundo grupo assistia a vídeos que não evocavam nenhum tipo de emoção, e um terceiro grupo assistia a vídeos que evocavam emoções negativas. Depois que as pessoas assistiam aos seus vídeos, os cientistas chamavam as pessoas uma por uma e perguntavam para elas o seguinte: a partir daquilo que você está sentindo, faça uma lista de todas as coisas que você gostaria de fazer. E o que vocês podem perceber é que aquelas pessoas que assistiram a vídeos positivos fizeram listas maiores de coisas que gostariam de fazer. Um pouquinho de felicidade aumentou a motivação dessas pessoas. Elas queriam fazer mais coisas. Já aquelas pessoas que passaram por um momento negativo, a motivação delas caiu também. Elas queriam fazer menos coisas em relação ao grupo que teve um momento de felicidade. Essas mesmas cientistas fizeram um outro estudo onde as pessoas novamente assistiam aos vídeos, ou positivos, ou neutros, ou negativos, e enquanto as pessoas assistiam a esses vídeos, os cientistas colocaram sensores faciais desses participantes. Eles estavam procurando um movimento em 3 músculos. O músculo corrugador, que é o músculo que fica aqui entre as nossas sobrancelhas. Quando a gente está bravo, estressado, nervoso, esse músculo se torna ativo quando a gente junta as nossas sobrancelhas. O segundo músculo é o orbicular, que é o músculo que fica aqui nos cantos dos olhos. Quando a gente sorri, esse músculo se torna ativo. E o terceiro músculo é o zigomático, que é o músculo do sorriso, o músculo que puxa os cantos da nossa boca para cima quando a gente está sorrindo. Então, outros estudos científicos já demonstram que um sorriso verdadeiro, tanto para o nosso cérebro quanto para as pessoas que estão nos olhando, é o sorriso que ativa ao mesmo tempo o orbicular e o zigomático. Então, vocês podem ver nas 2 primeiras linhas, de baixo para cima, que em alguns momentos o zigomático e o orbicular dos participantes estava ativado ao mesmo tempo. O que isso significa? As pessoas estavam sorrindo autenticamente enquanto assistiam aos vídeos. Então, os cientistas descobriram quem sorriu e quem não sorriu assistindo aos vídeos, tiraram as pessoas, né, dessa tarefa dos vídeos e colocaram elas para resolver alguns problemas que exigiam um alto grau de atenção e um alto grau de criatividade. E o que aconteceu foi que aquelas pessoas que sorriram autenticamente antes de realizar uma tarefa,
essas pessoas estavam mais atentas às pegadinhas, às surpresas daquela tarefa, e também desenvolviam formas mais criativas de resolver aquelas tarefas. Lá na Brandeis University, os cientistas fizeram um outro estudo, onde os participantes tinham que fazer um exame de visão. Então as pessoas chegavam no laboratório, sentavam na frente de uma tela que ficava passando algumas imagens, como essa que vocês estão vendo aí. E do lado da tela tinha uma câmera super sofisticada que acompanhava o movimento dos olhos das pessoas. Quanto que os olhos mexem e para onde que os olhos estão direcionados. O que os cientistas usaram aqui nesse estudo foi o seguinte truque. A metade das pessoas que chegaram para fazer esse teste ganharam um saquinho de chocolates de surpresa. A outra metade das pessoas não recebeu o saquinho de chocolates. Aquelas pessoas que ganharam um saquinho de chocolates antes de realizar um exame de visão, ou seja, que ficaram um pouquinho felizes antes de realizar um exame de visão, os cientistas descobriram que os olhos dessas pessoas mexiam mais e os olhos dessas pessoas ficavam mais tempo olhando as figuras periféricas do que a figura central. Esses cientistas descobriram que quando nós estamos felizes, a nossa visão periférica aumenta. A gente literalmente enxerga mais quando a gente está num estado de felicidade. Então é importante a gente saber, pessoal, que felicidade não é uma bobagem. Felicidade não é algo que a gente deixa para depois. Felicidade não é algo inútil. A felicidade gera frutos que são importantíssimos para o nosso dia a dia. Dentro do mundo corporativo, da onde eu venho, onde a felicidade não é levada a sério, os funcionários, quando eles são felizes, eles são 31% mais produtivos, eles vendem de 37% a 88% a mais. Funcionário feliz é 3 vezes mais criativo. Olhem só que a cientista Sonja Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, ela fez uma meta-análise, onde ela analisou lá mais de 200 artigos científicos para ver o que todos eles entregavam de informação. Ela descobriu, nessa meta-análise, que a felicidade é a causa do sucesso. Então, olhem que interessante, pessoal. Isso daqui muda completamente nossa compreensão sobre o que é felicidade, porque a gente acha que a felicidade é o resultado do sucesso. Quando eu bater minha meta, vou ser feliz. Quando eu for rico, vou ser feliz. Quando eu casar, vou ser feliz. Quando eu mudar para o Canadá, aí eu vou ser feliz. Só que vejam só, pessoal, que todos esses objetivos eles vão ser facilitados se a gente estiver feliz antes. Porque é a nossa felicidade presente que determina o nosso sucesso futuro. Eu quero ter sucesso no futuro? Quero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher ser feliz hoje. Tem um estudo que foi feito na Universidade de Illinois, onde os cientistas mediram a felicidade de todos os calouros que estavam entrando na universidade. Quão felizes são esses calouros? E 16 anos mais tarde, os cientistas entraram em contato com todos eles. Eles descobriram que aqueles calouros que eram felizes ao entrar na universidade, 16 anos mais tarde, eles ganhavam salários maiores do que dos calouros que não tinham uma vida tão feliz assim. Seu sucesso futuro depende da sua felicidade presente. Pessoas que são felizes, inclusive, mais para frente, elas ganham salários que são maiores do que das pessoas que não vivem uma vida tão feliz. Então, o que nós descobrimos aqui de importante sobre a felicidade? Nós não podemos deixar para depois. Nós temos que começar a construir uma vida mais feliz hoje. Aliás, felicidade é um conceito diário. Felicidade é como você vive a sua vida. O que você escolhe praticar cada dia? Você não pode praticar felicidade só em alguns dias e nos outros não fazer. Porque se você não realizar atividades todos os dias, você vai voltar lá uns 500 quilômetros na estrada da sua felicidade. Você tem que construir todos os dias. Isso daqui é extremamente importante para a gente saber, para direcionar um pouco mais o nosso comportamento. Vejam só que toda vez que a gente tem um momento positivo no nosso dia a dia, existe a liberação do hormônio chamado ocitocina, que é conhecido inclusive como hormônio da felicidade. E a ocitocina ela tem um efeito no nosso cérebro. A ocitocina ela aumenta a atividade do córtex pré-frontal.
que é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas complexos, pela criatividade, pela argumentação, pela linguagem, pela projeção do futuro. Ou seja, quando a gente está feliz, existe um aumento da nossa capacidade cognitiva, nosso cérebro funciona melhor quando a gente está feliz. E é por isso que a gente alcança a felicidade com mais facilidade, né, alcança os nossos objetivos, sejam quais eles forem, com mais facilidade quando nós estamos num estado positivo. Além de tudo isso, os cientistas também descobriram que as pessoas que são felizes, elas têm amplas vantagens sobre as pessoas que não vivem uma vida tão feliz. Elas são mais otimistas, têm melhores relacionamentos, elas são mais resilientes, elas não desistem facilmente dos seus objetivos de longo prazo, elas têm sistemas imunológicos que são mais robustos, elas não ficam doentes com tanta frequência, elas dormem melhor e elas vivem mais. Em média, as pessoas que são felizes vivem 10 anos a mais do que as pessoas que não têm uma vida tão feliz assim. E vivem 10 anos a mais com saúde, vivem bem, não vivem sofrendo, tomando remédio ou internados em um hospital. Então, é importante que a gente saiba, né, dessas características aqui para a gente saber exatamente aquilo que a gente quer da nossa vida. Então, a gente já percebeu que ser feliz é super importante, que gera frutos que são fundamentais para a nossa vida. Agora, o que verdadeiramente deixa a gente feliz? Quais são as coisas do dia a dia que a gente pode praticar para ser mais feliz? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Uma das maiores questões que existem sobre a nossa construção da felicidade é como que é a relação entre dinheiro e felicidade. Será que quanto mais rico eu sou, mais feliz eu fico? Ou será que a relação de dinheiro e felicidade tem uma relação maior com a forma como eu gasto o meu dinheiro? Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui num estudo feito por cientistas da Harvard, da British Columbia e da Simon Fraser. Esses cientistas paravam pessoas que estavam passando na rua e entregavam para elas um envelope. Dentro desse envelope tinha $5. Algumas pessoas recebiam um envelope, tinha $5 dentro e junto tinha uma cartinha escrita o seguinte: pegue esse dinheiro e gaste com você mesmo. Compre o que você quiser para você, um presente, pague uma conta ou pague uma despesa sua. Use esse dinheiro até às 5 horas da tarde. Outras pessoas recebiam o mesmo envelope, só que com $5, só que a cartinha era a seguinte: pegue esse dinheiro e gaste ele com uma outra pessoa. Compre um presente para uma outra pessoa, pague uma conta de uma outra pessoa ou uma despesa da outra pessoa, até às 5 da tarde. Os cientistas mediram a felicidade das pessoas ali naquele momento. 5 horas da tarde, eles entraram em contato com todas elas para medir mais uma vez a felicidade dessas pessoas. E o que eles descobriram foi que aquelas pessoas que gastaram um dinheiro com outra pessoa ficaram significativamente mais felizes do que as pessoas que ganharam dinheiro e gastaram com elas mesmas. Gastar o dinheiro com outras pessoas deixa a gente mais feliz do que quando a gente gasta com a gente mesmo. Olha que coisa interessante. Mas será que esse é um padrão que se aplica dentro do mundo corporativo, por exemplo? E esses cientistas fizeram um experimento, dessa vez numa empresa farmacêutica na Europa, onde os vendedores foram separados em 2 grupos. Um grupo de vendedores ganhava €15 e eles tinham que gastar com eles mesmos. Outro grupo de vendedores ganhava €15 cada um e eles tinham que comprar um presente para um colega da equipe. Os cientistas analisaram a lucratividade que esses vendedores trouxeram, né, em retorno para a empresa. E o que eles descobriram foi que os vendedores que ganharam €15 e gastaram com eles mesmos, eles traziam de retorno para a empresa 4. A cada 15, eles traziam 4, ou seja, um prejuízo de 11. Agora, aqueles vendedores que ganharam um bônus e foram obrigados a gastar comprando um presente para um colega da equipe, esses vendedores trouxeram €78 de retorno. Então vejam só que o gasto pró-social, que é como os cientistas nomeiam quando a gente gasta o nosso dinheiro com uma outra pessoa, o gasto pró-social, inclusive em ambientes que são extremamente competitivos, como o ambiente de vendas, trazem resultados que são importantes da gente conhecer.
Agora, será que sempre gastar dinheiro com os outros aumenta a nossa felicidade? Isso era o que esses cientistas aqui queriam descobrir. E eles fizeram um estudo gigantesco com mais de 275 mil pessoas em 136 países. E o que eles descobriram é que doar dinheiro para caridade, ou seja, realizar um gasto pró-social, gastar o dinheiro com uma outra pessoa, melhora o bem-estar das pessoas em qualquer parte do mundo, mesmo quando as pessoas têm dificuldade para pagar suas próprias contas. Então, olhem que coisa linda. Esse estudo aqui mostra uma verdade sobre nós, sobre o porquê que nós estamos aqui, que nós não podemos esconder. Nós somos feitos para ajudar as outras pessoas. Quando a gente ajuda as outras pessoas, quem é o maior beneficiado? Somos nós mesmos. É quem ajudou é que fica mais feliz, não quem recebeu a ajuda. Então isso é maravilhoso para a gente rever alguns conceitos que a gente vê na sociedade sobre meritocracia, né, o que a gente vê no mundo corporativo, né, que também tem essa questão de meritocracia, você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que ser melhor que seus colegas de trabalho. Será que essa é a nossa natureza realmente, de competição, ou será que a nossa natureza, o que traz os melhores frutos para nós, o maior bem-estar é a cooperação? Então, é importante a gente pensar sobre esse fato. Gastar o dinheiro com os outros aumenta a nossa felicidade. Agora a gente também tem que saber como que a gente gasta o dinheiro com nós mesmos. Quero perguntar para você o seguinte, você lembra da penúltima camisa que você comprou? Me diga aí, penúltima camisa que você comprou, você lembra? Não se desespere, tá? Porque a grande maioria das pessoas não lembra das suas compras materiais mais recentes. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Você lembra da penúltima viagem que você fez? Tenho certeza absoluta que foi mais fácil para você lembrar da viagem, não é mesmo? Então aqui a gente já tem uma dica de como que a gente pode gastar o nosso dinheiro para ser mais feliz. Cientistas descobriram, em especial Tom Dilovich da Cornell, que quando a gente gasta o nosso dinheiro com experiências, viagem, restaurante, passeio, cinema, show, algo que a gente quer que volte muito logo, a gente fica mais feliz do que quando a gente compra bens materiais. Por quê, pessoal? Porque os bens materiais, eles ativam a principal inimiga da nossa felicidade, que é a adaptação hedônica. O ser humano tem uma facilidade muito grande em se acostumar com mais dinheiro e com mais bens materiais. A gente compra um sapato novo e automaticamente nossa felicidade dá um salto quando a gente compra aquele sapato novo. Mas depois de 2 semanas usando o nosso sapato novo, quase todos os dias, a gente se acostuma com aquele sapato. Nossa felicidade volta ao normal. A gente não desfruta o mesmo prazer usando aquele sapato que a gente desfrutava quando a gente tinha acabado de comprar. A gente se adapta ao nosso sapato, a gente se acostuma com ele, logo, logo ele não traz mais felicidade pra gente. Isso acontece com sapato, com telefone celular, com bolsa, com carro, inclusive com dinheiro. Teu aumento dura 1 mês. Depois de 1 mês, o teu aumento lá de salário vira apenas o teu salário. Você se acostuma com aquele dinheiro a mais na sua conta. A tua vida no dia a dia muda pouco, apesar de você estar ganhando mais. Então, bens materiais, ganhar mais dinheiro, eles ativam a adaptação hedônica. Nossa felicidade aumenta, mas logo, logo ela volta ao normal. Agora, experiências, elas não caem em adaptação hedônica. Eu duvido que alguém lembre de uma camisa que comprou há 10 anos atrás. Agora, uma viagem que você fez há 10 anos atrás, você lembra. Toda vez que você vê um enfeite que você comprou naquela viagem, ou vê uma foto, ou come uma comida parecida com aquela da viagem, você relembra. Parece que você está lá por um momento. Você recebeu mais uma carga de felicidade. Quando você consome experiências, a tua felicidade é uma felicidade de longo prazo. Você não se acostuma com uma viagem que você fez, diferente de bens materiais e diferente de dinheiro. Agora, e a relação entre riqueza e felicidade? Será que existe? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais feliz eu sou? O Daniel Kahneman e o Angus Deaton são 2 ganhadores do Prêmio Nobel e descobriram uma relação interessante, pessoal. Eles descobriram que a felicidade e a riqueza aumentam juntas até um certo limite.
que é quando a gente atinge um limite de classe média. A partir do momento que a gente atinge classe média, mais dinheiro não compra mais felicidade para a gente. Então vejam só que dinheiro compra felicidade? Compra. Quando tira a gente da insegurança, quando tira a gente do vermelho do banco, quando tira a gente de uma condição de rua ou de uma favela, dinheiro compra sim muita felicidade quando ele nos tira da insegurança financeira, da incerteza se a gente vai comer ou não. A partir do momento que a gente tem as necessidades básicas atendidas, mais dinheiro não compra mais felicidade para a gente. Então isso daqui é importante da gente saber para que a gente possa restabelecer nossos objetivos de vida. Porque para muita gente, inclusive lá no mercado corporativo, sucesso é ter um monte de dinheiro, é ter um monte de bens materiais. Mas será que isso verdadeiramente aumenta a nossa felicidade? Ou será que a gente está muito enganado? Tem muitas pessoas nesse mundo que têm uma vida espetacular, e essas pessoas não sabem. Essas pessoas têm casa, essas pessoas têm comida, essas pessoas têm um marido e uma esposa que amam eles, essas pessoas têm filhos que não vivem sem eles, essas pessoas têm muitos amigos, essas pessoas têm carro, essas pessoas podem viajar, podem ir a um restaurante de vez em quando, e elas têm vergonha dessa vida. Por quê? Porque a gente consome lá nas mídias sociais que sucesso de verdade é ter o carro importado, é viajar de primeira classe, é ser muito rico, a gente se compara, a gente segue pessoas que esbanjam nas mídias sociais e a gente, por causa dessa comparação social, acaba pensando e assumindo que a nossa vida não é uma vida boa. Não acredite em quem quer te vender a ilusão de que a tua vida não é boa, de que a tua vida é uma porcaria, de que tua vida poderia ser melhor. Sua vida é uma vida fenomenal. Saiba disso. Agradeça pelas coisas que você tem. Perceba que você não precisa de mais para ser mais feliz. Obviamente, pessoal, para os nossos ancestrais era muito importante acumular riquezas, né? Nós fomos criados numa sociedade onde o acúmulo de riquezas, ou o acúmulo de bens era o que garantia o nosso sucesso. Para os nossos ancestrais era importante acumular o máximo de carnes, frutas, vegetais, gorduras, porque eles viviam numa época de escassez. Acumular riquezas era importante para eles. Apesar dos milhões de anos que nos separam deles, a gente ainda continua com esse direcionamento. Enquanto eu não acumular um monte de coisa, um monte de dinheiro, um monte de bem material, um monte de roupa, um monte de carro, um monte de apartamento, eu não vou ser feliz. Só que a gente saiu de uma realidade de escassez para uma realidade de abundância. E hoje, todos nós podemos ser perfeitamente felizes com recursos suficientes. Só que esse direcionamento continua na nossa cabeça, continua na sociedade. Enquanto eu não for rico, eu não vou ser feliz. Então, meu querido aluno, a não ser que teu objetivo de vida, no final da tua vida, o que você queira é fazer o funeral mais chique da história da sua igreja, servindo, né, os coquetéis mais especiais, lagostim, lagosta lá no teu funeral, ou se você de repente quer que a tua lápide seja uma lápide de ouro, cravejada com diamantes, se esse for seu objetivo final de vida, legal, continue acreditando na mensagem que a mídia, né, e que o mundo corporativo te entrega. Agora, se esse não é o teu objetivo final na vida, gaste teu dinheiro. Vá a shows, viaje, gaste dinheiro com outras pessoas, vá em restaurantes legais, vá passear. Aproveite a tua vida, gaste teu dinheiro de uma forma que vai maximizar a sua felicidade, não a tua riqueza. Muito bem. Vamos passar para o nosso segundo tópico aqui, que são os relacionamentos. Pessoal, desde 1938 existe um estudo feito na Harvard, chama-se Harvard Study of Adult Development. Esse estudo está rodando até hoje, e é um estudo sobre bem-estar, sobre longevidade. E os cientistas descobriram que o maior previsor de longevidade, de bem-estar, são os nossos relacionamentos. Pessoas que têm bons relacionamentos conseguem tranquilamente alcançar uma vida feliz, uma longevidade, um bem-estar, uma saúde que é invejável. Pessoas que não têm bons relacionamentos são pessoas que vão
sofrer muito durante a vida. O que eu quero chamar a atenção de vocês sobre os nossos relacionamentos atuais é que seria maravilhoso se eles fossem desta forma aqui, né, como está sendo ilustrado nessa foto. O grande problema dos nossos relacionamentos é que eles hoje em dia estão mais parecidos com isso daqui, ó. Todos nós estamos privilegiando a interação com o nosso telefone celular, com uma pessoa que não está ali na nossa frente, ao invés da gente privilegiar as pessoas que estão presentes conosco. Um dia desses eu peguei um voo, do meu lado sentou uma criança, né, um menor desacompanhado, né, e quando o menor desacompanhado está no voo, sempre o comissário de bordo leva um lanchinho especial, faz alguma palhaçadinha para a criança, né, ficar animada. E esse menino devia ter uns 7, 8 anos de idade, estava sentado no meu lado, e o comissário perguntou para ele assim: ô amigão, tudo beleza? Do que você gosta? E aí essa criança virou para ele e falou assim, ó, celular. Veja só que a criança falou que gostava do celular. Ela não falou que gostava do pai e da mãe, ou de jogar bola, ou de comer brigadeiro. Não, ela gostava do celular. Então, vejam só qual é o tipo de pessoa que nós estamos criando por causa desse hábito que nós temos de mergulhar na tela do celular ao invés de prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente vai em restaurantes ou em praça de alimentação dos shoppings e tá lá um casal com os filhinhos e o casal está cada um no seu telefone celular e os filhinhos estão no tablet. Qual é o tipo de relacionamento que a gente quer cultivar na nossa família? O relacionamento onde ninguém conversa, onde a gente privilegia o meme do WhatsApp, o post do Instagram, a conversinha com uma outra pessoa que não está ali no momento, do que as pessoas que verdadeiramente valem para nós? Qual é o tipo de relacionamento que esse casal vai ter? Se um não sabe dos objetivos do dia a dia, das dificuldades, porque eles estão mergulhados no telefone celular. Qual é o tipo de criança que a gente vai criar? Uma criança que não sabe conversar, uma criança que não sabe esperar, porque enquanto a comida vem tem que ficar lá na galinha pintadinha ou jogando Minecraft. Qual é o tipo de família que nós queremos criar? Qual é o tipo de relacionamento que a gente quer ter de verdade com as pessoas ao nosso redor? Vejam só que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas são dominadas pelo seu telefone celular. Isso daqui, inclusive, tem um nome, né? Os cientistas chamam esse desespero que a gente tem de ficar pegando o nosso telefone celular a cada minutinho de FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. A gente não quer ficar de fora da última piadinha, do último meme, quem que tá preso, quem que tá solto, qual é o último exercício que aquela artista famosa está fazendo. A gente não consegue ficar um minutinho sem saber o que está acontecendo no mundo. Só que qual que é o preço que a gente paga por esse desespero de a cada minutinho olhar o nosso telefone celular? O preço que a gente paga é estragar o nosso principal previsor de felicidade, que são os nossos relacionamentos. Então, pessoal, nós temos que aprender algo se a gente quiser ser feliz. Nós temos que fazer cada interação do nosso dia a dia valer. As interações são a nossa maior fonte de emoções positivas. Aquelas que trazem mais motivação, maior visão periférica, maior criatividade, maior atenção, melhor saúde. Interações, a maior fonte de emoções positivas que a gente pode ter. Só que a gente faz valer cada interação que a gente tem, ou será que a gente, ao invés de fazer a interação valer, a gente pega nosso telefone celular? Porque, pessoal, quando a gente fala de relacionamentos, a gente não está falando apenas do relacionamento com a nossa família, com a esposa, com os colegas de trabalho, com os colegas na universidade, nós estamos falando do relacionamento com todas as pessoas que passam na nossa frente. Qual é a qualidade do nosso relacionamento com a caixa do supermercado, com o frentista do posto, com o jardineiro, com o porteiro do prédio? A gente faz a interação com eles valer? Ou a gente se afunda na tela do nosso telefone celular e finge que essas pessoas são invisíveis para nós? Tem muitas pessoas, né, e esse experimento aqui mostra para nós, experimento feito pela Elizabeth Dunn, que a gente intui que ao invés de conversar com um estranho, nós vamos ficar mais felizes se a gente pegasse nosso telefone celular e passasse um momento, né, com a gente mesmo. Agora, quando
os cientistas fazem ou as pessoas sentarem no lado de um estranho e pegarem seu telefone celular, um outro grupo de pessoas tem que sentar do lado de um estranho e tem que conversar com esse estranho, puxar conversa. E o que os cientistas descobrem é que, apesar da nossa intuição ser de que a gente vai ficar mais feliz não interagindo, usando aquele momento ali como um momento de solidão, as pessoas que puxam papo com o estranho ficam significativamente mais felizes do que as pessoas que usaram aquele momento no seu telefone celular ou como um momento de solidão. Então, olhem só, pessoal, como a nossa intuição nos trai sobre o que verdadeiramente deixa a gente mais feliz. Puxar papo, fazer cada interação valer é importantíssimo para a construção de uma vida mais feliz. Isso daqui se torna ainda mais importante quando a gente conhece os estudos do Nicholas Christakis, que é um cientista da Yale. Nicholas Christakis descobriu algo chamado efeito do contágio. As nossas emoções, as nossas atitudes do dia a dia, os nossos comportamentos se espalham para as outras pessoas. Comportamentos bons, comportamentos ruins. Em até 3 graus de separação, existe uma influência muito forte das atitudes das pessoas que nos rodeiam e também das nossas próprias atitudes. O Christakis descobriu que se nós temos um amigo que fuma, uma relação de 1º grau, a nossa probabilidade em começar a fumar aumenta 61%. Se nós temos um amigo de um amigo que fuma, a 2 graus de separação, nossa probabilidade em começar a fumar aumenta 29%. Se nós temos um amigo de um amigo de um amigo que fuma, uma pessoa que a gente nunca viu, a gente nem sabe que essa pessoa existe, mesmo assim a nossa probabilidade em começar a fumar aumenta 11%. Seja para o bem ou seja para o mal, as pessoas com as quais a gente se relaciona, elas direcionam como que vai ser o nosso comportamento. Agora, a grande questão que nós temos que fazer é a seguinte: será que eu quero ser um reflexo das pessoas com as quais eu convivo? Eu quero me comportar de acordo com o que as outras pessoas fazem? Ou será que eu quero ser o espelho dessas pessoas? Porque você copia os outros, mas os outros também te copiam. Quem você quer ser? Você quer ser o reflexo ou você quer ser o espelho? E é importante a gente saber que a nossa atitude, o nosso comportamento importa muito. A nossa vontade de interagir com os outros, a nossa gentileza em interagir com as outras pessoas vai muito mais longe do que a gente imagina. Vai influenciar pessoas que você nem conhece. Um tratamento bom para o caixa do supermercado não vai terminar ali entre a interação de você e o caixa. O próximo cliente que for atendido pelo caixa, como que o caixa vai atender esse cliente logo depois de ter uma interação positiva com você? Ele vai espalhar a sua felicidade para o próximo cliente. E esse cliente vai sair ali do supermercado, vai conversar com uma outra pessoa. O que ele vai fazer? Vai espalhar a sua felicidade para uma outra pessoa. Você está entendendo o tamanho da tua responsabilidade nesse mundo? Qual é a tua carga aqui? A gente escuta as pessoas falando, é impossível você mudar as outras pessoas. Não é impossível, não. Desde que você mude a si mesmo em primeiro lugar. Porque as pessoas copiam aquilo que elas veem em você. Então, assuma a sua responsabilidade aqui no mundo. Quando você estiver com uma outra pessoa, faça a interação valer. Guarde teu telefone celular, capriche na interação, seja simpático, seja bondoso. E aí você vai ver aquela transformação que você quer no mundo. Uma outra forma da gente melhorar nossos relacionamentos é expressar a nossa gratidão para as pessoas que nos ajudam durante o nosso dia a dia. Cientistas descobriram que quando nós escrevemos uma carta de gratidão para uma pessoa que nos ajudou durante a vida, que nos deu conselhos, que nos emprestou dinheiro numa oportunidade que a gente estava precisando, que nos aconselhou, que nos inspirou, quando a gente vai lá e expressa a nossa gratidão para essa pessoa, de preferência pessoalmente, a nossa felicidade aumenta de uma forma gigantesca. Quando eu expresso minha gratidão a alguém, o que eu estou fazendo? Estou cultivando um relacionamento. Então, se você quer fazer uma atividade legal durante o distanciamento social, que vai te trazer uma felicidade que você nunca sentiu antes, eu posso te assegurar isso, se você quer fazer teu telefone celular servir para alguma coisa, para aumentar a tua felicidade, eu quero que, quando a gente terminar aqui a nossa fala, você lembre de uma pessoa que foi muito importante para você,
na sua vida, alguém que te aconselhou, alguém que te tirou de uma furada, alguém que te inspirou, alguém que te deu uma oportunidade quando você precisava. Lembre dessa pessoa. Se tiver mais de uma, melhor ainda. Pega o teu telefone e mande um áudio de gratidão para essa pessoa. Um áudio, tá? Texto não, porque texto não tem sentimento. Mande um áudio. Falando como que a tua vida mudou depois da ajuda daquela pessoa. Você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Você vai sentir algo espetacular. Você vai entender o que é felicidade verdadeira. Quem você menos imagina pode estar precisando de uma palavra de incentivo nesse momento. Então, seja você a fonte de emoção positiva para essa outra pessoa. Use, né, o teu telefone para cultivar um relacionamento que vai trazer uma felicidade enorme, não só para você, mas para como para outra pessoa que vai receber e para muitas outras que também vão ser tocadas por essa sua atitude. Uma outra forma de aumentar, de melhorar nossos relacionamentos, de cultivar nossos relacionamentos é ajudar. Ajudar as pessoas ao nosso redor. Ajuda, pessoal, não é algo hercúleo, algo que você tem que fazer um esforço gigantesco. Eu tenho que ir lá para a África para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é durante as oportunidades que aparecem durante o seu dia a dia. Se você prestar atenção, vão se abrir grandes possibilidades de você ajudar as pessoas ao seu redor. Ajudar alguém é ajudar uma pessoa a empurrar seu carrinho do supermercado, é abrir a porta do elevador, deixar uma pessoa passar na sua frente. Ajudar alguém é você, né, colocar a mala de uma pessoa lá no compartimento superior lá do avião. Todo dia a vida te presenteia com oportunidades de ajudar os outros. Será que nós estamos presentes e atentos a essas oportunidades? Ajudar os outros é uma grande fonte de emoção positiva. Ou será que a gente não está atento porque a gente está mergulhado na tela do telefone celular? Ajudar é espetacular, pessoal. E você não precisa largar tudo que você está fazendo para ajudar. Lembra que o dia vai te presentear com oportunidades. Agarre essas oportunidades, que elas vão te trazer um benefício muito grande. Vejam só que os cientistas descobriram que os relacionamentos, quando nós temos bons relacionamentos e caprichamos nos nossos relacionamentos no nosso dia a dia, os relacionamentos trazem para a gente uma felicidade que é comparável a ganhar 10 mil dólares adicionais na nossa renda anual. Outros cientistas descobriram que ter boas relações de amizade é equivalente a gente ter uma renda, traz tanto bem-estar para nós, quanto uma renda de 85 mil pounds anuais. Então, se você está em dúvida em qual é o tipo de capital que você tem que investir, está aqui bastante claro. Invista no seu capital social. Ele é o maior bem que você pode ter na sua vida. Alguns outros cientistas descobriram que pessoas que têm boas relações de amizade têm uma longevidade que é 22% maior. Um outro estudo que acompanhou idosos durante 5 anos descobriu que aqueles idosos que tinham boas relações de amizade tinham uma probabilidade 50 maior em estar vivo durante os 5 anos de experimento do que aqueles idosos que tinham poucas relações de amizade e que não faziam as suas interações valer. Não ter bons amigos, não caprichar nas interações, não puxar papo com as pessoas, preferir ficar solitário, é tão danoso quanto fumar 15 cigarros por dia, quanto ser obeso ou quanto não praticar exercícios físicos. Então, que tal a gente começar a construir nossas relações sociais de uma forma melhor a partir de hoje? A última dica que eu quero dar para vocês é sobre emoções positivas. Será que ser positivo, ser feliz é algo que é natural para o ser humano? Porque, veja só, quando você recebe as suas notas na universidade, ou para quem tem filhos, quando a gente recebe o boletim dos nossos filhos, quais são as notas que mais chamam a nossa atenção? Quando a gente entra num grande portal de notícias, quais são as notícias que mais chamam a nossa atenção? Quando o teu chefe fala que quer te dar um feedback no final da tarde, o que você pensa que vai acontecer?
Vejam só que, infelizmente, o ser humano é negativo por natureza. Isso é o que os cientistas chamam de viés da negatividade. As coisas negativas têm um peso maior do que as coisas positivas para o ser humano. Isso tem uma explicação evolucionária, né? Os nossos ancestrais, eles tinham que andar na savana, lá na África, 100% do tempo atentos àquilo que podia acontecer de errado com eles. Se eles não iam pisar numa cobra, se não tinha um tigre atrás dos arbustos, se não tinha algum outro predador em cima da árvore, 100% do tempo pesando o que podia acontecer de errado com eles. E esse viés da negatividade, ele nos trouxe até aqui, felizmente. Hoje, as ameaças que a gente sofre são muito mais brandas do que as ameaças que os nossos ancestrais sofriam. Só que esse viés continua presente no nosso dia a dia. A gente sempre acha que as coisas ruins têm uma chance maior de acontecer do que as coisas boas. A informação negativa sempre chama mais a nossa atenção do que a informação positiva. Então, parte dessa responsabilidade é deste hormônio aqui chamado cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Toda vez que a gente tem uma emoção negativa, existe liberação do cortisol. O cortisol é um hormônio de metabolização lenta. Quando a gente tem um momento negativo no nosso dia a dia, nós ficamos o dia inteiro lembrando daquela coisa ruim. Por quê? Porque o cortisol está metabolizando, ele demora para ir embora do seu corpo. Né, também é uma questão evolucionária. Para os nossos ancestrais, quando eles davam de cara com algum predador, eles tinham que ficar com medo durante bastante tempo, porque senão eles iam voltar lá no mesmo lugar, porque lá é uma fonte de comida, iam dar de cara de novo com o predador, então eu tinha que ficar com medo durante bastante tempo para que a nossa espécie sobrevivesse, para que a gente pudesse passar nossos genes para frente. O cortisol também tem um efeito no nosso cérebro. O cortisol, quando ele ingressa na nossa corrente sanguínea, aumenta, né, de volume, ele ativa a amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelo processamento de medo, de ameaça, de ansiedade, de depressão. E a amígdala, quando ela está ativa, ela tem que desligar parcialmente o córtex pré-frontal. O que isso significa? Que a gente tem uma perda de capacidade cognitiva quando nós passamos por um momento negativo. Veja só que lá no mundo corporativo, né, tem vários executivos que falam assim, lá na minha empresa tem que saber trabalhar sob estresse. Bem, então lá na sua empresa você tem que contratar robô, porque nenhum ser humano sabe trabalhar sob estresse, porque isso é contra a nossa natureza, porque o estresse desliga a parte do nosso cérebro, que é a parte responsável por a gente conseguir resolver os problemas do nosso dia a dia lá no trabalho. Pessoas estressadas são menos criativas, menos motivadas, têm maior chance de ter doença, né, não conseguem planejar bem, não conseguem argumentar, não conseguem projetar o futuro. Então o estresse vem com um peso bastante grande no nosso dia a dia. Um estudo feito com mais de 1.500 irmãs gêmeas, uma irmã gêmea mais estressada do que a outra, foi medir a idade celular dessas irmãs gêmeas. E os cientistas descobriram que a irmã gêmea mais estressada tinha células com aparência de serem 7 anos e meio mais velhas do que a da irmã que não tinha uma vida tão estressante. Perceba que a genética das irmãs gêmeas é a mesma. Agora, a quantidade de estresse que uma enfrentou na vida em relação à outra faz com que uma delas envelheça precocemente. E é por isso que existe uma relação direta entre envelhecimento precoce e estresse, entre estresse e todas essas doenças aqui, coisas que a gente certamente não quer para nós e nem para as pessoas que nos rodeiam. Um estudo feito pela Rajita Sinha da da Yale, a Rajita Sinha descobriu algo ainda mais complicado sobre o estresse. Ela descobriu que pessoas que passam por períodos prolongados de estresse na vida, elas começam a ter uma redução no volume do córtex pré-frontal. O cérebro delas literalmente começa a deteriorar. O cérebro diminui de tamanho, menos massa cinzenta na parte do cérebro que a gente mais precisa para atingir sucesso nas tarefas. Um outro estudo feito pela Telly Sharot, da University College London, descobriu que quando nós estamos sob estresse,
a gente começa a acreditar que a nossa chance de sofrer com eventos negativos é maior do que a chance real. Nesse caso, ela estudou bombeiros. Os bombeiros, no dia de extremo estresse, no final do dia, eles achavam que a chance deles de ser assaltado, de bater o carro, era maior do que a probabilidade real. Então, a gente, sob estresse, o nosso cérebro começa a acreditar que o mundo é um lugar assustador, que o mundo é um lugar onde a gente não pode confiar em ninguém, onde todo homem ou toda mulher trai o marido, onde está todo mundo armado, onde todo mundo quer te roubar, todo mundo quer te sequestrar, todo mundo quer te passar a perna. Por quê? Porque a gente se expõe a esse tipo de coisa. Porque muitos de nós, a gente escolhe consumir notícias negativas, programas de TV negativos, ou até conversar com pessoas que são negativas. Olha o preço que isso traz para a nossa vida. Existe um cientista da Harvard chamado Steven Pinker que descobriu algo espetacular, que a época que nós vivemos hoje é a melhor época para se estar vivo da história da humanidade. Hoje é a época da história da humanidade que menos tem assalto, que menos tem morte em guerra, que menos tem assassinato, que menos tem violência contra a mulher, que menos tem violência contra a criança. Só que é essa a visão que nós temos do mundo? Ou será que nós temos uma visão distorcida do mundo porque nós consumimos notícias e conversamos com pessoas que fazem com que essa sensação do mundo inseguro aumente cada vez mais? Importante a gente avaliar o que nós estamos consumindo no nosso dia a dia. Agora, vamos falar do contrário. Quando a gente tem a emoção positiva, lembra? Quando a gente tem emoção positiva, existe a liberação da ocitocina. A ocitocina, ela metaboliza rápido. Esse é que é o grande problema, pessoal. Cortisol demora para metabolizar. Ocitocina metaboliza rápido. Por isso que o peso da emoção negativa é maior do que o peso da emoção positiva. Lembra o que acontece quando você tem uma carga de ocitocina na tua corrente sanguínea? O teu córtex pré-frontal aumenta a atividade, você consegue planejar melhor, argumentar melhor, ser mais criativo, ser mais motivado, você enxerga mais, né? Quando você está num estado positivo, existem várias coisas espetaculares que acontecem com você, né? E é por isso que a Barbara Fredrickson, uma cientista que eu tive um grande prazer de conversar lá em Chapel Hill, na Carolina do Norte, uma das minhas cientistas preferidas, ela, depois de 20 anos de pesquisa, desenvolveu a teoria da expansão e construção. Então ela mostra pra gente que as emoções positivas têm um papel maior do que deixar a gente feliz. As emoções positivas, elas expandem a nossa mente, elas expandem as nossas possibilidades, elas fazem com que a gente faça uma lista maior de coisas que a gente gostaria de fazer, elas fazem com que a gente fique mais atento às oportunidades do dia a dia, que a nossa visão periférica aumente, que a nossa criatividade aumente. E o acúmulo das emoções positivas, todos os dias se esforçar para viver o máximo de emoções positivas, construir emoções positivas durante o dia a dia, constrói um cérebro que é mais resiliente, que é mais otimista, que consegue enxergar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. E isso não é um dom. Algumas pessoas enxergam um copo meio cheio, outras meio vazio. Isso é uma construção. O seu cérebro muda de acordo com aquilo que você vive, de acordo com aquilo que você consome no seu dia a dia. As emoções positivas constroem um sistema imunológico mais robusto, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais otimista, uma saúde melhor. E ela descobriu que a importância das emoções positivas vai além disso daqui também. Que, na verdade, nós precisamos ainda mais viver uma vida positiva quando a gente passa por grandes dificuldades. E eu quero lembrar vocês que uma vida feliz não é uma vida onde a gente se cega para as dificuldades da vida, onde a gente pensa positivo e de repente, num toque de mágica, todas as coisas ruins somem. Isso não existe, pessoal. Uma vida feliz é uma vida que tem momentos negativos também, e a gente não pode se cegar. Ser positivo é ser uma pessoa que tem perspectivas boas sobre o futuro, mas é uma pessoa realista, que sabe que existem dificuldades, que sabe que existem momentos de tristeza durante o nosso dia. Pensar positivo é a ilusão de que a gente vai alcançar os objetivos com mais facilidade, simplesmente mentalizando. E isso não existe. Isso é só para vender livro, para te entregar aquilo que é gostoso, que seria legal que fosse verdade, mas não é. Porque não tem validade científica alguma.
coisas como O Segredo, né, e outras baboseiras que a gente escuta por aí. Quando nós passamos por grandes dificuldades da vida, lembrando que ninguém aqui vai escapar dessas dificuldades, todos nós vamos sofrer algum dia com a perda de um familiar, a perda de um amigo, uma doença, uma separação, né, da esposa do marido. Ninguém se livra desse tipo de coisa, infelizmente. Todos nós estamos sujeitos a momentos negativos. Agora, se eu construir uma vida positiva e eu passo por um momento negativo muito grave na minha vida, o meu cérebro consegue fazer uma lista maior de coisas que eu posso fazer para escapar daquela dificuldade. O meu cérebro, ele fica mais atento aos momentos que eu tenho para escapar. O meu cérebro fica mais criativo para me ajudar a escapar daquele momento. A minha visão periférica aumenta, eu enxergo mais possibilidades de escapar daquele momento ruim. E é por isso que os cientistas mostram que pessoas que constroem uma vida positiva, quando elas passam por uma grande dificuldade, elas sofrem menos, elas se recuperam mais rapidamente. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, o quanto que você está sofrendo durante a pandemia é apenas um retrato de como você vem vivendo a sua vida até então. Mas você tem a possibilidade de começar a mudar isso a partir de agora. 40% da tua felicidade depende das suas escolhas. 50% dela é genética e 10% é de acordo com as circunstâncias da vida. Mas você tem um poder enorme. Quase a metade da sua felicidade, quem comanda é você. Que tal a gente começar a assumir essa responsabilidade? Então eu quero finalizar o nosso papo aqui te mostrando um número, que é um número que eu quero que você decore e que você leve ele para o resto da sua vida com você. A Barbara Fredrickson e o Marcial Losada descobriram algo chamado a proporção da positividade. Eles descobriram a exata proporção entre momentos positivos e negativos que a gente tem que ter durante o nosso dia a dia para conseguir ter uma vida feliz. Lembrando que o momento negativo tem um peso muito maior do que a emoção positiva. Então, se quer saber a fórmula da felicidade, ela está aqui, ó. Para cada emoção negativa que você tem, você precisa construir 2,9013 emoções positivas. Ou seja, pessoal, 3. Cada momento negativo, nós precisamos construir 3 momentos positivos. Acima dessa proporção, a gente consegue colher todos aqueles frutos que a felicidade nos traz. Abaixo dessa proporção, a gente não consegue. Lembre que o evento negativo é inevitável e vai acontecer com você. Inclusive, alguns eventos negativos nos impulsionam a tomar uma decisão melhor para a nossa vida. Veja que a proporção não é 2:0. A proporção, não é 3:0, desculpa, a proporção é 3:1. Um pouquinho de estresse sobre você conseguir ou não alcançar aquele objetivo pode te impulsionar a tomar ações para que você atinja aquele objetivo com mais facilidade. Um pouquinho de estresse sobre a tua vida financeira faz com que você pense melhor em como você vai gastar teu dinheiro. Um pouquinho de estresse sobre o teu relacionamento faz com que você capriche mais nas interações com a tua esposa, com o teu marido, namorado, namorada, noiva, noivo. Então o estresse faz parte de uma vida feliz. Não existe uma vida livre de estresse, a gente tem que saber usar ele para tomar as decisões que são melhores para a nossa vida também. Então, pessoal, eu quero finalizar falando um pouquinho sobre escolhas. Eu quero apresentar um estudo para vocês, feito pelo Daniel Reed e pela Barbara Van Leeuwen, da Universidade de Leeds, onde eles foram em várias empresas lá em Amsterdã, na Holanda, e conversaram com funcionários das empresas. Eles falaram o seguinte: olha, você pode escolher aqui qualquer uma dessas guloseimas, daqui a uma semana eu vou vir entregar para você essa guloseima, legal? Entre essas guloseimas, então, tinham lá chocolates, cookies, amendoinzinho japonês, bananas e maçãs. Quando aqueles funcionários eram perguntados, olha, daqui a uma semana eu vou te trazer um snack aqui qualquer, qual que você escolhe? A grande maioria deles escolheu o quê? Ou banana ou maçã. Eles fizeram uma escolha saudável para o seu futuro. Só que uma semana depois, os cientistas voltavam lá, né, nessas empresas e falavam para as pessoas o seguinte: olha, você escolheu lá um snack que você ia ter que comer, né, hoje, só que é o seguinte, você não precisa pegar aquele snack que você escolheu, tá? Você pode escolher qualquer outro. O que vocês acham que aconteceu?
A grande maioria dos funcionários dessas empresas que tinham escolhido ou banana ou maçã, trocaram por chocolate ou por cookies. O que isso tem a ver com felicidade? Todos nós queremos ter um futuro mais feliz. Lá na frente eu quero ser mais saudável, lá na frente eu quero ser mais feliz, lá na frente eu quero ganhar mais dinheiro, lá na frente eu quero casar, ou ter um relacionamento melhor com a minha esposa, com o meu marido. Só que hoje, quando nós temos a possibilidade de escolher algo hoje, que vai melhorar essa condição lá na frente, hoje a gente escolhe o chocolate e o cookie. Hoje a gente faz as escolhas que não são as mais saudáveis para a nossa vida. Porque a gente sempre acha que a gente pode deixar para amanhã. Só que o amanhã logo, logo se transforma em hoje de novo. E hoje, mais uma vez, a gente vai lá e toma uma decisão errada, pior para a nossa felicidade. Então vocês certamente notaram aqui que grande parte das atividades que nos trazem grande felicidade na vida não são atividades que parecem prazerosas no momento. Tirar dinheiro do teu bolso e gastar com uma outra pessoa, não parece que vai ser gostoso. Você só fica feliz depois que você gastou. Aí é que você entende. Mandar um áudio de WhatsApp para uma pessoa que te ajudou durante a vida não parece que vai ser uma atividade gostosa. Talvez você não queira praticar, talvez no momento que você esteja praticando, você vai lá e delete a mensagem, porque você não quer se mostrar vulnerável, você não quer diminuir perto de uma outra pessoa, falar que a outra pessoa te ajudou, né? Você quer ter a sensação de que você mesmo construiu tudo sozinho. Só que quando você vence a resistência inicial e também a dor da atividade, depois que você pratica, que você entende como que ela deixa você mais feliz. Largar teu telefone celular para conversar com o caixa do supermercado, talvez, quando você pensa nisso, talvez naquele momento, você acha que não vai trazer grande coisa. Quando você pratica, quando você guarda o telefone no bolso e faz a interação valer, é que você sente. Então, pessoal, felicidade funciona igual musculação. Você acorda na tua cama de manhã no frio e fala, puxa, não vou para academia, amanhã eu vou, né? Quando você vence a resistência inicial, vai para a academia, você está lá fazendo musculação, a musculação dói, você quer desistir da sessão, você não quer fazer de novo mais uma repetição, você quer largar no 8, você não quer ir até o 10. Na musculação, você não vira o Schwarzenegger em um dia de academia. Da mesma forma que você não fica mais feliz um dia praticando os princípios da felicidade. Você consegue alcançar uma felicidade fenomenal ou um corpo, uma saúde espetacular com a repetição das atividades. Lembrando que você tem que construir isso daqui todo dia. Pessoal, felicidade não é algo que você busca. Felicidade é algo que você constrói. Você não precisa ir para Índia, para Tailândia, para Indonésia, para encontrar quem você é. Aliás, o ser não se encontra. O ser se constrói. Então, a pergunta mais importante que você tem que fazer para você mesmo não é quem eu sou, quero me encontrar. Né? A pergunta mais importante que você tem que fazer para você é a seguinte: quem é a pessoa que eu quero ser? E eu espero que a partir de hoje você possa ter todas as ferramentas para escolher a vida que você merece, para escolher quem que você vai ser hoje e quem que você vai ser no presente. Agradeço muito pela oportunidade mais uma vez, pessoal. Espero que essa palestra possa ter direcionado alguma coisa na sua vida, feito uma contribuição importante, né? Então, aqui todos os meus contatos, né, para você continuar consumindo conteúdos aí científicos, né, não só sobre felicidade, sobre como diversas outras coisas que a ciência nos auxilia aí a tomar melhores decisões. Vai ser um prazer estar conectado contigo e foi uma grande honra poder compartilhar esse momento aqui com você. Muito obrigado. Que legal, foi show, né, gente? Foi muito bom revisitar várias coisas e aprender mais. Gaziri, nós temos um problema, a capivara das perguntas aqui tá enorme. Tá enorme. Imagino. Do nosso chat que tá bombando. Esse menino aqui, ó, ele tá explodindo de mensagens que chegam. Ah, pergunta a minha primeiro, por favor. Pô, a gente se conhece. Então tá difícil. Não sei como eu vou poder fazer tanta gente feliz, mas
Eu vou pegar algumas na ordem aqui, vou dar uma misturada. Vamos começar com uma dificinho, depois a gente vai para gostosa. Olha só, a Cláudia, ela pergunta o seguinte: para uma realidade tão dura que nós estamos vivendo de falta de emprego e principalmente condições básicas de alimentação, como é que podemos ter felicidade para alcançar o sucesso, se for o meu caso? Boa, né? Muito boa, né? Então, é aí que a gente tem que ver, né? E a gente não pode se cegar para a realidade. Muito difícil a gente conseguir ter uma vida estável, ter um equilíbrio emocional quando nos falta o básico, quando nos falta um emprego, quando nos falta um salário, quando a gente está sendo ameaçado por não saber se a gente vai conseguir pagar nossas contas, até quando que vai terminar, né, a pandemia, quando que eu vou conseguir um emprego novo. Então a incerteza é um grande gerador de estresse. Os momentos de estresse controláveis, né, eu preciso entregar um projeto até sexta-feira. Esse momento controlável de estresse, inclusive, às vezes me ajuda a me motivar mais, a levantar mais cedo, a ficar até mais tarde trabalhando, porque eu sei quando ele vai terminar. Agora, o momento que a gente não sabe quando vai terminar, ele é um gerador constante de estresse para nós, né? Digo para ela que não saber se vai conseguir se alimentar, não saber se vai conseguir pagar contas, não saber se vai conseguir conquistar um emprego novamente, é muito complicado para a nossa vida, né? Nesse momento, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a ajuda das outras pessoas, né? E nós, como indivíduos, também temos que saber que é o nosso dever ajudar essas pessoas. Lembra até que eu mostrei lá né, durante a nossa palestra, ajudar os outros é uma das maiores fontes de felicidade que existe. Então nós temos que nos solidarizar nesse momento, porque quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas estão sofrendo bruscamente, quantas pessoas tiveram seu relacionamento ruído durante essa pandemia, né? E o que a gente, como indivíduo, pode fazer para ajudar essas pessoas que às vezes estão próximas de nós a conquistar uma vida boa novamente, né? Então, nesse momento, se é você que está sofrendo, procure ajuda, vá atrás das pessoas. Não tenha medo de falar, né, que você está desempregado, que você perdeu o emprego, que você precisa de um apoio, tá? Porque as pessoas, elas ajudam mais do que a gente imagina, né? A gente acha que ninguém vai querer ajudar porque a gente quer cuidar do nosso. Tem muita gente que quer realmente nos auxiliar num momento como esse. Então, evite consumir mais notícias que vão te deixar estressada, né? Evite conversar com pessoas negativas. Vá conversar com pessoas que te inspiram, veja notícias melhores, vá ver coisas que te deixam animada e que a partir desse momento você consegue ter um pouco mais de equilíbrio entre emoções positivas e negativas, né? Pedindo ajuda, fortalecendo as tuas redes sociais para que você saia desse momento. Aí a importância também das relações, né? Num dia de chuva forte, num momento de muita escuridão, são os amigos, são as relações que nos fazem pensar fora daquele recorte, né? Porque assim, é um momento difícil, mas como todo mundo passa, é um momento, né? E ele vai acabar. E às vezes a gente não tem esse olhar. Então, assim, estar cercado de pessoas, né? Procurar os amigos e as relações de confiança que a gente tem nos ajudam a sair desse lugar escuro, a pensar, a agir, né, Gaziri, e encontrar ali uma luz. Muito legal. O Manolo, ele diz o seguinte: Vanessa, Luiz, quais são as estratégias que devem ser adotadas para que essas medidas de felicidade possam ser aplicadas em maior escala? Como transformá-las em medidas governamentais? Existem alguns países que têm comitês estratégicos científicos para tomar decisões, né, que são melhores para a vida das pessoas, né? Então, tem os tal dos behavioral teams, né, que existem em vários países, que são compostos por cientistas que vão fazer, né, políticas, vão usar estratégias que melhorem o bem-estar das pessoas. Então, acho que a grande questão aqui do nosso país é que a gente precisa, né, ser mais abertos, os nossos políticos precisam ser mais abertos à ciência, né, e não usar tanto a intuição. A gente vê
cada coisa acontecendo no dia a dia dos políticos, porque eles não têm treinamento científico, aliás, muitos deles nem sabem o que é ciência, e assim eles usam e fazem decisões que são horríveis para a população. Né? Eu vou lembrar de um muito pequenininho aqui, só uma vez, eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, e eu sentei num restaurante para almoçar, e a comida estava sem sal, né, e eu fui procurar o saleiro ali na mesa, e não tinha saleiro, e aí tinha um monte de pacote de açúcar, mas não tinha o saleiro. E aí eu perguntei pro garçom, falei, olha, não tem sal aqui na mesa, pode trazer para mim? Ele veio falar, pois é, olha, os políticos aqui em Minas proibiram os restaurantes de colocar sal na mesa, porque sal traz hipertensão, doença cardíaca. Qual é a evidência científica dessa? De que sal é que é o grande inimigo? O que as pessoas não sabem é que açúcar vicia 8 vezes mais do que cocaína. Sim. Açúcar é o que causa obesidade, açúcar é o que causa doença cardíaca, diabetes, AVC e outros males. Qual que é o conhecimento científico de um político que decide tirar o sal porque ele escutou alguém falando que o sal faz mal, mas o açúcar está lá. O açúcar que faz mal está lá. Então, essa falta de conhecimento científico faz com que não só os políticos, como nós também, no nosso dia a dia, a gente tome decisões que são completamente irracionais, sem fundamento algum, e aí a gente acaba sofrendo por causa dessas políticas. Mas, então, alguns governos precisam, né, do auxílio dos cientistas para tomar melhores decisões. O Dan Ariely, por exemplo, que é o cientista, um dos maiores cientistas motivacionais de economia comportamental que existe no mundo, ele é de Israel, ele é israelense, e o governo chamou ele para ajudar o governo a tomar melhores decisões lá para a população de Israel durante o lockdown. Então, lá em Israel, eles estão preocupados em utilizar estratégias que são baseadas em ciência, não em conhecimento popular ou em achismo, para combater esse momento que nós temos, né? E aqui, o que a gente está fazendo? Com certeza. A Laís Ribeiro, ela pergunta o seguinte: como medir a felicidade de alguém e como é feito esses estudos? Existem várias formas de medir felicidade, né? A mais comum é através de questionário, tá? E todo questionário que mede felicidade tem que ser validado pela ciência, tem que ser publicado num journal, validado por um grupo de cientistas, para daí falar, opa, legal, né? Nenhum questionário pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, numa escala de 1 a 10, quão feliz você é? Isso não vai dar certo, né? Por quê? Porque as pessoas sempre querem passar uma imagem positiva sobre si mesmas. Então a pessoa está lá na depressão, está lá devendo no banco, e numa escala de 1 a 10, quão feliz você é? 10. Né? Quando os cientistas querem investigar algo como felicidade, que não é algo visível naturalmente, né? Eu vejo qual é a cor do teu cabelo, qual é a cor dos teus olhos, qual é a cor da tua pele, qual é a tua altura, diretamente. Felicidade eu não consigo medir diretamente. Então, isso chama-se constructo, né? A felicidade sua eu tenho que medir por outras características. Então, eu tenho que medir a tua felicidade, por exemplo, quanto que você riu ontem? Quantos momentos positivos você teve? Você foi bem tratado pelas pessoas ontem? Né? Você aprendeu alguma coisa nova ontem? Então, como que você gastou teu dinheiro? Né? Então, essas descobertas que os cientistas fazem sobre o que leva a gente a uma vida mais feliz, que são as características que são perguntadas para as pessoas. Existe um questionário que chama-se Subjective Well-Being, que é da Sonia Lyubomirsky, que é muito bacana, que é validado pela ciência, é um questionário bastante legal para medir felicidade. Tem outros do Martin Seligman, por exemplo, que medem o otimismo, que são questionários mais longos. Existe forma de medir felicidade das pessoas colocando sensores, né, colocando as pessoas na máquina de ressonância magnética, para ver quais atividades acendem certas partes do cérebro que demonstram que a pessoa está feliz ou não. Dá para ver através dos músculos, lembra que a gente acabou de ver. Dá para ver através do suor, né, a quantidade de suor na palma da mão de uma pessoa, por exemplo, determina quais são os tipos de emoção que essa pessoa tem. Então, a ciência tem várias ferramentas para medir a felicidade dos participantes de estudos. Que legal. O Valdir pergunta o seguinte: Luiz, no seu livro A Ciência da Felicidade, você apresenta benefícios em que uma cultura voltada à valorização das pessoas pode trazer o resultado financeiro para as empresas. Por que, então, muitas organizações ainda usam método baseado na pressão e buscam resultado a qualquer preço?
Esse é um grande problema quando a gente coloca o resultado em cima das pessoas, né? Hoje em dia, existe um alerta já para essa cultura, né, do profit over people, e a gente está tentando mudar isso daqui para fazer, né, people over profits. As pessoas são mais importantes do que a lucratividade. Então, nós precisamos criar ambientes de trabalho que são ambientes de trabalho mais felizes, que são ambientes de trabalho onde as pessoas têm segurança psicológica em primeiro lugar, né? Então vem o trabalho da Amy Edmondson, da Harvard, onde ela mostra que as empresas que conseguem dar segurança psicológica para os funcionários, ou seja, os funcionários podem falar aquilo que pensam, não são cortados pelo chefe, não são ridicularizados pelas outras pessoas, elas têm segurança em falar o que elas pensam. Para quem for necessário, para o CEO da empresa, inclusive, essas empresas que constroem esse ambiente de segurança são empresas que conseguem melhores resultados e assim, né, conseguem um ambiente mais feliz. Quando a gente deixa de lado essas baboseiras que a gente escuta e, porque meritocracia, tem que ter meritocracia. Quando você manda a mensagem da meritocracia para a tua equipe, você mandou a mensagem de que o indivíduo é mais importante que a equipe, que quem for melhor vai ser promovido, quem não for bem vai ser mandado embora. Você não manda o sinal de que a cooperação é o que faz uma empresa ter sucesso. Então é um passando a perna no outro, um invadindo a área do outro de venda, um querendo ser melhor do que o outro, um mandando e-mail mais tarde do que o outro, um postando foto do seu carro à meia-noite no estacionamento da empresa, falando que está indo embora para casa meia-noite, que tem muito trabalho, mas na verdade estava lá no Instagram, ao invés de estar trabalhando, né? As pessoas mudam seu comportamento quando existe a questão da meritocracia, elas deixam de ajudar os outros. Então, quando a gente demanda o recado da cooperação, fazer metas em equipe, né, e todas as ferramentas que as empresas podem utilizar para trazer cooperação, terminar com incentivo financeiro, né? Incentivo financeiro destrói o ambiente de trabalho, viver na comissão, viver no PLR, além de destruir, né, o bem-estar das pessoas, acaba com a motivação das pessoas, por incrível que pareça, diminui a motivação das pessoas, incentiva a trapaça, incentiva comportamento antiético, diminui a empatia no ambiente de trabalho. Então existem muitas formas e elas são contraintuitivas, né? Infelizmente não são todas as empresas que usam essas estratégias, porque, mais uma vez, se baseiam na intuição, se baseiam na revista de negócios, se baseiam no benchmarking, ao invés de se basear no estudo científico que está aí, de graça. Simplesmente a gente ir lá, a gente acessar o Google acadêmico e a gente consegue encontrar artigos científicos sobre tudo que a gente quiser ter de dúvida na nossa vida, nas estratégias das empresas. Mas, como eu falei, né, o estudo publicado é só 10 pessoas no mundo inteiro lêem, então está na hora de aumentar esse número aí. Pois é, a competição pela competição, essa meritocracia, né? A Catarina Cirqueira, ela diz o seguinte: como fazer para que os pensamentos positivos, eles prevaleçam em nossas vidas? Legal. Boa essa, né? Muito boa. Lembra que está na construção, né? Então, a gente tem que lembrar que nós temos escolhas no nosso dia a dia. Quando a gente acorda logo pela manhã, nós temos uma escolha. Temos a escolha de pegar nosso telefone celular para ver quantas pessoas morreram ontem, ou nós temos a escolha de dar um beijo na nossa esposa, no nosso marido e dizer que ama ela, que ama ele, de fazer um carinho nessa pessoa que está do teu lado. Durante o nosso café da manhã, a gente tem uma escolha de se afundar no telefone celular e ficar nas mídias sociais, ou fazer um café da manhã gostoso para tua família, conversar com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, ter um momento gostoso, fazer valer aquele momento. A gente tem a escolha. A gente tem a escolha de ir trabalhar ou ir para a universidade escutando uma rádio de notícias negativas, ou escutando um podcast, escutando uma música que deixa a gente inspirado. Quando a gente chega no trabalho, na nossa casa, a gente tem uma opção de acessar um site cheio de notícia ruim, ou assistir um vídeo no YouTube que deixa a gente inspirado, feliz, animado, ou conversar com uma pessoa que deixa a gente feliz, que nos motiva, que nos ajuda. Quando a gente chega em casa, a gente tem a escolha de ver programa policial, jornal, novela, série violenta, ou a gente tem a opção de interagir com as pessoas, de ver programas de televisão que vão nos trazer uma emoção positiva, de conversar com alguém, de conversar, de dar uma palavra amiga para alguém que precisa. Nosso dia está repleto de escolhas. Se a gente vai para um lado ou para o outro, isso, né, projeta lá como que vai ser o nosso futuro. Então, a grande questão é escolher as emoções positivas, porque a emoção negativa você pode não escolher ela, mas ela vai te escolher em algum momento. Então a gente precisa estar pronto.
E é um hábito, né? Assim, a primeira vez parece estranho, mas assim, repetidamente isso se torna um hábito. A gente passa a se policiar para pensar de maneira mais positiva, né? Realmente é uma construção. O Matheus pergunta para você se você precisou das comprovações científicas para ser mais feliz e se a felicidade precisou ser racionalizada para ser sentida. Totalmente, totalmente. Se eu fosse no caminho da intuição ou se eu fosse no caminho do que o mercado corporativo me ensinou, certamente eu não teria a vida que eu tenho hoje, né? Quando eu era executivo, eu pesava 105 quilos. Eu peso 80 quilos hoje. Eu não conseguia dormir direito, eu tinha um monte de dificuldade, problema de saúde, e logo que eu saí do mundo corporativo, apesar de estudar ciência, eu ainda continuei com muitos hábitos ruins, né, principalmente objetivos de vida ruins, que eu queria abrir empresa para ganhar ainda mais, para ser ainda mais rico, né, mas não era o desejo de ficar mais rico, de ganhar mais dinheiro que ia fazer com que isso fosse possível, e sim a construção da minha felicidade. E durante esses anos estudando artigos científicos, principalmente no momento onde eu caí na depressão, é que eu soube exatamente o que eu precisava fazer para sair da depressão. Né? Seria muito mais fácil, quer sair da depressão? Vai ganhar mais, então, né? Não é tão simples assim. Então, eu comecei a descobrir, por exemplo, a questão dos gastos pró-sociais, né? E toda vez que eu saía para levar meus filhos para a escola, na hora que eu voltava, eu trazia uma surpresinha para minha esposa. Eu comprava um sorvetinho para ela, comprava um brigadeiro para ela, trazia um café diferente para ela, né? Ou fazia isso com os meus filhos. Comecei a gastar meu dinheiro mais em experiências, né? Aquelas que eu podia, né? Porque uma experiência não é, nossa, vou a um restaurante francês comer lagosta. Você pode ter uma experiência comprando uma comida no supermercado e comendo no banco da praça, não vai ter diferença nenhuma. Uma flor, né? Uma flor. Exato, uma flor, né, qualquer gasto pró-social, independente da quantidade que você gasta, aumenta a tua felicidade. Então eu tive sim que ir atrás da ciência para conquistar esses objetivos, porque o que a sociedade me vende, o que a mídia me vende sobre felicidade, o que a novela me vende sobre felicidade, é uma felicidade que é irreal, é uma felicidade que não existe. Então eu tive que ir para o lado da ciência para conquistar tudo aquilo que eu queria na minha vida, sim. Falando sobre estresse, né, alguns comentários aqui, uma aluna, ela pergunta assim, Eliana Pereira, ela fala assim, segundo o Viktor Frankl, o sofrimento e doença não se equivalem. O homem pode sofrer sem estar doente. O que você pensa sobre isso? Muito verdadeiro. Né? Então, o Viktor Frankl, que é né, um exemplo para todos nós, né, da logoterapia, né, ele descobriu que aquelas pessoas, né, que tinham um propósito maior, que tinham um sentimento de que elas estavam ali, não por elas, né, num campo de concentração, que elas tinham uma espiritualidade, né, um sentimento mais nobre na sua vida, eram pessoas que tinham mais chance de sobreviver, né? E realmente, quando a gente fala de riqueza, por exemplo, eu posso, né, ser uma pessoa mais rica do mundo e mesmo assim estar sofrendo com ansiedade, estar reclamando que eu não tenho dinheiro suficiente, ou posso ser a pessoa mais pobre do mundo e também estar reclamando sobre essas coisas, ou de repente posso ser uma pessoa pobre e ainda assim conseguir enxergar coisas positivas no meu dia a dia. Tem um estudo que foi feito pelo Grant Donnelly, da Harvard, eu fui até visitar ele por conta desse estudo, onde ele analisou a felicidade de 4 mil milionários no mundo inteiro, e ele descobriu que 13% dos milionários dizem que a felicidade deles é nota 10. 53% dos milionários, 52%, desculpa, por cento dos milionários dizem que eles só vão ser perfeitamente felizes quando a riqueza deles aumentar entre 500% e 1000%. Então, vejam só como toda essa questão, né, do que deixa a gente feliz de verdade é muito diferente daquilo que querem nos vender por aí. Existem muitos milionários, aliás, esse estudo mostra que a grande maioria dos milionários vive uma vida que é infeliz. Então, esse sentimento de propósito, esse sentimento que a gente está aqui por algo maior do que a gente, do que a nossa família, né, de que o nosso trabalho é um trabalho nobre, que vai mudar a sociedade, que vai trazer um bem para um cliente, esse é o sentimento gostoso, né, que impulsiona a gente para alcançar nossos objetivos. Não o quanto de dinheiro que a gente vai ganhar, e sim como que a nossa profissão, como que o nosso trabalho no dia a dia muda a sociedade de alguma forma.
A gente discutiu bastante do seu livro, esse tópico dos milionários em sala de aula. Foi uma aula bem interessante. Muito bom. Aproveitando o gancho que a gente está falando sobre comparação, a gente conversava um pouco antes da nossa aula sobre a nossa imagem. Eu acho importante você passar uma mensagem sobre isso, porque nesse momento que a gente vive hoje, as pessoas dão muita importância, as pessoas em geral, inclusive nós inconscientemente, né? Passando isso para os nossos filhos, sobre a aparência das pessoas. E eu queria saber de você, principalmente pela minha luta no combate à violência sistêmica nas escolas, se você tem estudos sobre o quanto isso pode ser corrosivo quando a gente acredita num estereótipo que foi plantado para a gente, e mesmo que você não tenha posses, mas o simples fato de você não ter um cabelo tido como normal, ou uma pele, ou, sei lá, você usa um aparelho ortodôntico, alguma limitação cognitiva ou motora, a sua aparência, tem alguns estudos que pode trazer para a gente uma luz, para a gente se desapegar dessa coisa construtivista para nossa infelicidade, né? Sim. Existem diversos estudos feitos principalmente pela psicologia social, né, que mostram que esses estereótipos, eles vêm desde cedo, né, a gente avalia as pessoas como grupos e não como indivíduos. Então a gente acha que pessoas de certo grupo, todas elas se comportam desse jeito, né, e que um indivíduo daquele grupo deve se comportar como a grande maioria, né. Só que a gente vê que esses estereótipos, na verdade, eles não funcionam quando a gente vai na vida real. Então a gente acha, vamos falar uma pessoa que é obesa. Obeso, o cara é relaxado, o cara não tem força de vontade, obeso não sabe se controlar, são as coisas que a gente pensa sobre o grupo. Agora, todos nós certamente temos amigos que são obesos, que são super dedicados, que têm força de vontade, né, que têm determinação, que são legais, que são boas pessoas, só que a gente avalia elas como um grupo, principalmente quando a gente não conhece a outra pessoa, né? Então a mesma imagem que a gente às vezes tem, né, de pessoas que de uma raça diferente da nossa, né? Avaliar e favorecer pessoas que são do nosso grupo é algo natural para o ser humano, né? Os grupos primitivos, eles procuravam por esses sinais de similaridade para a gente saber quem que a gente confiava e quem que a gente não confiava, né? No mundo, né, de ameaça constante, no mundo de uma pessoa matando outra, né? Hoje em dia essas diferenças já são muito mais brandas, né? Mas estereótipo é uma coisa que começa às vezes por coisas que a gente observa com mais frequência. Então, uma das coisas interessantes que eu estudei sobre estereótipos, né, é a gente saber, por exemplo, na África do Sul, na época do apartheid, quando os cientistas saíam perguntando para as pessoas qual das duas raças tinham mais chance de cometer crimes, as pessoas falavam que os negros tinham mais chance de cometer crime do que os brancos, né? Por quê? Porque os negros, quando eles eram presos, eles iam realizar trabalhos, né, sociais, vamos falar, eles faziam trabalhos sociais lá no meio da sociedade, no meio da cidade, cuidar de um jardim, construir uma casa, eram os presidiários que faziam esse tipo de coisa. Só que o que a grande maioria das pessoas não sabia é o seguinte: os brancos eram proibidos de fazer esse tipo de serviço. O serviço lá fora, só os negros faziam. Então, a gente passa lá, vê só negro lá no trabalho, todos eles são presidiários. Puxa, os negros têm mais chance de cometer crimes do que os brancos. É porque os brancos não saíam lá para fora. Eles eram proibidos de fazer trabalho social. Então, vejam só como a gente vai criando estereótipos, às vezes, por coisas do contexto e por coisas da nossa sociedade. Então, dentro de sala de aula, dentro de outros contextos, existe a questão, né, do Jigsaw Classroom, que eu mencionei, que é um estudo que foi feito desde a década de 70 pelo Elliot Aronson, da Universidade de Califórnia, Santa Cruz, que reduz de uma forma muito brusca esses estereótipos e a discriminação dentro da sala de aula, quando a gente faz os alunos terem que trabalhar juntos para um objetivo em comum. Por isso que eu falo lá dentro da empresa também, quando nós temos uma meta da equipe, onde todo mundo tem que trabalhar junto para alcançar aquela meta, a gente começa a conhecer melhor as pessoas e a gente começa a ver que nossos estereótipos são errados. Então aquela pessoa
diferente de quem eu sou, de uma classe social diferente, de uma cor de pele diferente, de um corpo diferente do meu, quando eu começo a conhecer melhor essa pessoa, né, eu mudo muito da minha visão que eu tenho do mundo. Sim. Eu começo a perceber, puxa, a pessoa, ela não é como eu achava, será que todo mundo, será que eu não tinha uma mentalidade errada aqui? Né, então existem ferramentas que nós temos que construir dentro da sala de aula, dentro do ambiente corporativo, para reduzir essa questão, principalmente a consciência também, né, estudar como que eles se formam, e quão bobos eles são, e quanto que eles nos atrapalham, né, durante o nosso desenvolvimento, quanto que eles diminuem a nossa economia, PIB, criatividade, várias coisas que são, e fazem essas pessoas sofrerem, né, o que é o principal. Nenhum ser humano quer fazer o outro sofrer. Para a gente fazer a outra parte sofrer, a gente tem que desumanizar. Ah, ele é de uma outra raça. Ah, essa pessoa é de uma outra religião. Então eu tenho que desumanizar o ser humano para daí eu poder maltratar ele. Né? E a gente não pode desumanizar os outros. É o tal do desengajamento moral que o Bandura fala, né? A gente Claro. isso. Muito legal. Nós vamos agora para a nossa última pergunta, da Ive Martins. Gaziri, ficar sozinho às vezes parece mais fácil, né? Do que interagir com certas pessoas. Como faz? Como faz? O que a gente faz é ter a consciência, né? Então, a partir do momento que você descobre que as tuas interações são uma das maiores fontes de felicidade que você pode ter, que os relacionamentos são o previsor número 1 de felicidade, isso nos dá um alerta, né, de, puxa, eu tenho que prestar atenção nas minhas interações do dia a dia, eu tenho que prestar mais atenção na minha esposa, no meu marido, no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, nos meus colegas lá na sala de aula, ao invés de na sala de aula eu achar que ninguém gosta de mim e ficar no meu telefone celular, por que não puxo o papo com uma pessoa que está do meu lado? A gente às vezes acha, né, tem estudos das ciências sociais que mostram que a gente acha que quando a gente vai puxar o papo com outra pessoa, a pessoa não vai querer, ela também vai querer ficar na dela, mas a gente se engana, porque na verdade a gente gosta de puxar papo com pessoas que são estranhas, a pessoa está aberta a receber um papo teu, mas ela também acha que se ela puxar um papo com você, você não vai gostar, você acha que se puxar papo ela não vai gostar, então acaba que a gente não tem interação. Então a gente se esforçar para puxar papo com as pessoas na nossa sala de aula, com as pessoas no aeroporto, com as pessoas, né, no supermercado, essa conversa com estranhos lá, que a Elizabeth Dunn mostra, né, para a gente, através do experimento dela, é importantíssimo, né, para a gente saber dessa importância que nós temos na construção da felicidade de todos. Então, só para citar um exemplo muito legal, num dia desses eu fui dar uma palestra em São Paulo, num dia desses não, há bastante tempo atrás, né? Eu fui dar uma palestra em São Paulo e na hora do almoço eu embarquei num voo para voltar aqui para Curitiba, sentei do lado de um rapaz, e o rapaz estava lendo um livro e tal, e eu achei bacana, porque eu sou autor, né, e hoje em dia ninguém mais lê, o pessoal tá lá, né, no telefone celular, ao invés de estar interagindo ou lendo um livro, e aí, dentro de uma oportunidade, eu puxei papo com ele, falei, puxa, que legal, olha, eu queria te dar os parabéns por você estar lendo um livro, né, uma coisa rara, eu sou autor de livros, então, puxa, que legal, e a gente começou a bater papo no voo e tal, de repente ele me falou, né, o que você faz, tal, a gente começou a conversar, e ele era CEO de uma empresa, e aí, durante a conversa, a gente descobriu que ele precisava de um serviço justamente que eu presto, de consultoria, e daí o que aconteceu? Eu fechei um contrato de consultoria com ele. Por quê? Que legal. Porque eu me esforcei em conversar com ele. Porque eu poderia ter ficado lá no meu telefone celular, pegado a revista lá da companhia aérea e ficar lendo e deixar ele quieto. Mas não, eu fui conversar. Fui conversar, não, né, nem sabendo que ele era CEO, que eu ia fechar um contrato, mas por ser gentil, por aumentar minha emoção positiva. Então, às vezes, até acontecem outras coisas que a gente não espera quando a gente capricha nas interações sociais. Que legal. E essa coisa de conversar, eu acho que quem tem mais de 40 tem mais facilidade, porque a gente andava mais de ônibus, tinha menos, né? É mais inato para a gente, essa geração nova que nasceu no celular, para eles a barreira é maior. Gaziri, eu queria agradecer demais a sua presença, foi muito gostoso, passou muito rápido, comeu hora aqui. A gente podia ficar, honestamente, horas aqui ouvindo você é muito didático, além de tudo, e foi uma experiência incrível para todos que estamos lhe assistindo. Eu que agradeço demais pela oportunidade, né, que
tanto a professora Vanessa quanto o professor Marco me concederam de ter a honra de falar com vocês. Eu fiquei muito feliz em descobrir, né, desse recorde de inscritos na disciplina de felicidade da Unicamp, mais de 500 inscritos. Isso me deixa muito animado, porque a gente percebe que as pessoas cada vez mais cedo hoje estão procurando saber o que deixa elas mais felizes, e assim elas vão poder tomar decisões melhores para a vida, né? E, na verdade, é legal a gente tomar essa decisão mais cedo, mas a gente tem que saber que não existe momento na nossa vida onde, a partir dessa idade que eu não posso mais nada, né? Agora já é muito tarde. Nunca é tarde. Você sempre pode começar hoje a construir a vida que você quer, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, mas começa hoje, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso para que a gente não fique preso em certas armadilhas do dia a dia e a gente possa conquistar aquela vida que a gente quer. Agradeço demais pela oportunidade de estar junto com vocês aqui nesse momento tão especial. Quando vai ser o lançamento do seu livro? Ele estava previsto para abril, né, mas por causa do fechamento de shoppings e tudo mais, então fica uma questão muito insegura, né, para a editora. Assim que a gente tenha um pouquinho mais de previsão de os shoppings vão realmente ficar abertos, a vida vai começar a voltar, né, não ao normal, todo mundo usando máscara, todo mundo, né, no distanciamento social, aí existe uma chance maior do livro estar lançado, mas ele está pronto já, é só imprimir e distribuir, então na hora que voltar tudo normal, em mais ou menos 15 dias está distribuído no Brasil inteiro já. Avise-nos, por favor, né? Certamente. Nós temos uma comunidade grande aqui de felicidade, vai ser um prazer poder reencontrá-lo num outro momento mais feliz. Muito bom, lá nas mídias sociais, vocês me seguirem lá no Instagram, né, em outras mídias aí, vocês vão ficar sabendo do lançamento de antemão, inclusive. Que legal. Muito obrigada, então. Agradeço a todos vocês que participaram e interagiram conosco. Quarta-feira que vem tem mais. Obrigada. Muito obrigado. Tchau.